milhões de hectares no mundo para empresas privadas destruindo as espécies e as plantas nativas. João, daqui uns dias nós só vamos falar da história do pau-pereiro da aroeira, ou do juazeiro, ou da cajarana, ou do umbu. É isso. Há um massacre, há uma destruição. E quando se destrói as árvores, e quando se destrói a vegetação, se destrói as espécies. E não só se destrói as árvores e as espécies, mas as espécies animais e as espécies humanas. E aí nós vamos vendo que essa tal da privatização, aqui no Brasil agora inventaram de privatizar os parques. E já é uma série de parques. O ministro do Meio Ambiente resolveu privatizar os parques. E o último agora foi o Parque Pau Brasil, lá na Bahia, que tem 6.000 hectares. O berço aonde nasceu o nosso país. E vários parques desse país, reservas florestais, estão sendo privatizadas. Bom, e eu acho que a maior privatização que hoje, todas elas estão retirando vidas, mas eu acho que a grande privatização hoje no mundo, se chama privatização da energia e do petróleo. O petróleo significa para o capital lucro, significa para o capital mercadoria. E aí a gente precisa entender esse momento histórico, o que está acontecendo na Venezuela. Destruir a Venezuela, o que está por trás da Venezuela e o que está por trás do Brasil, que nós já vamos chegar lá. Por trás, os Estados Unidos estão atrás do petróleo da Venezuela. Não é nada mais, nada menos dizendo que Maduro é autoritário, que Maduro é comunista. É porque nos Estados Unidos acabou a reserva de petróleo e ele precisa, qual é o país mais perto para ele se apropriar do capital, o capital se apropriar? É a Venezuela, gente, está ali no berço. Gente, o que a mídia, o que os meios de comunicação têm falado sobre Maduro, sobre a Venezuela, né, são absurdos. A Venezuela se apropriou, nacionalizou o petróleo, para quê? Para matar a fome do seu povo, para resolver o problema da saúde, para resolver o problema da educação, para resolver o problema da soberania do seu país. Só que alguém quer se apropriar da sua riqueza. Alguém quer se apropriar do seu povo. Como é que se explica uma ajuda humanitária de 20 mil e eu faço um bloqueio nas contas de dinheiro para mandar para a Venezuela de 30 milhões? E eu digo que eu sou humanitário com 20 milhões. Isso é história. Isso é desculpa para querer entrar, para desarticular um povo que tem 20 anos de resistência contra o poder, contra os Estados Unidos. É um povo que mostrou ao longo dos seus 20 anos resistência, diferente do Brasil agora, que agora eles estão resistindo, e várias coisas muito diferentes da nossa. Mas a Venezuela, os Estados Unidos, ocupar a Venezuela significa nós perdermos a América Latina e significa
a próxima ocupação do Brasil. Então, defender a Venezuela é defender a América Latina, defender a Venezuela é defender o Brasil, é defender os povos que lutam. E eu acho que a Venezuela é a arte da resistência. A maior arte de resistência que nós podemos ter na história da América Latina hoje se chama o povo heróico venezuelano. Porque conseguiu, com o processo de repressão americana, estar lá resistindo. É a arte da resistência. Viva o povo venezuelano! Porque o que está em jogo no Brasil? O que está em jogo no mundo? Nós poderíamos dizer a guerra do petróleo. Né? O petróleo chegou agora a 40 mil o barril. No final desse ano, de 2019, a previsão era chegar a 100 mil o barril do petróleo. Olha a disputa que tem por aí. Eles estudam, por isso que ameaçam as pessoas. E se a gente for analisar, a partir que se descobre no Brasil o pré-sal, parece que tudo desandou, como diz o destino, desbundou para um canto. Olha só como as coisas. Será que tem alguma coisa a ver o pré-sal com o Brasil? Essa é uma boa pergunta que nós teremos que ir repensando ela. Porque a partir da descoberta do pré-sal, do pré-sal no Brasil, nós podemos começar a perceber que houveram vários golpes. A Dilma não caiu do governo, o Lula não foi preso. Será que Lula foi preso por quem? Será que Dilma, em menos de um ano, saiu do poder? Por quê? Será que a gente já fez essa reflexão? A direita inventa um monte de tantas outras coisas. Mas se a gente for analisar, e quando começou toda essa investida no Brasil? Será que não foi quando descobrimos o pré-sal? Será que não foi quando nós decidimos que os recursos do petróleo iriam para a saúde e para a educação? Será que quando o Brasil se articula não mais com os Estados Unidos, mas com a China, com a Rússia, com a África do Sul, com a Arábia, para quê? Para colocar em xeque, porque vocês sabem que o barril de petróleo é em dólar, e que para derrubar a hegemonia americana, você precisa ter controle da moeda. E essa articulação com esses países ia desarticular a moeda americana. Então, sobrou para nós brasileiros, sobrou a prisão. Podemos, não adianta. Nós hoje, né, houve uma investida americana
houve uma investida externa, né? Ideologicamente, né? De ideias, de controles, de recursos para destruir os estados que tinham, a gente chamaria os estados democráticos. Porque nós estamos num momento que democracia não funciona com mercadoria e com capital. O capital não tem democracia, gente.